Este jogo foi a resposta para a pergunta do porquê eu não assisto futebol europeu. Eu não posso ter nível de parâmetro para comparar com o futebol sul-americano. Meu Deus do céu, o bagulho foi louco. E em nível de resultado, resultadaço para o Coringão. Em nível de futebol apresentado tanto por Corinthians quanto por Novo Horizontino. Olha, eu vou ler a escalação aqui pra você, rapidinho. Na hora que você viu essa escalação aqui, você, meu amigo corintiana que tá aí, tá? Olha essa sequência, que é quase como se fosse um brutality do Mortal Kombat. Maicon, Alex Santana, Charles, Thales, Hector. Eu falei, meu Deus do céu, o que foi Exorcista, o Massacre da Serra Elétrica, Fred vs Jason, os Jogos Mortais. Perto desse filme de terror, eu já esperava o pior nesse momento ali, né? Não o pior de resultado, mas o pior de nível de futebol apresentado. E o meu grande desafio nesse momento é fazer com que o entretenimento que eu tento gerar pra vocês aqui tenha pelo menos 10 minutos pra vocês não ficarem me xingando. Pô, Adalva, quando ganha, você não fala nada, mas se coloque no meu lugar nesse momento e fala assim, ó, olha o tipo do jogo que eu vou ter que desenrolar 10 minutos aqui pra gente poder trocar ideia. Então é muito importante que você deixe o like, tá bom? Clica no joinha agora aí, senão chega lá no final do vídeo, você esquece. Ai, nossa, deu até uma engasgada aqui. Eu não vou cortar nada disso aqui, vai do jeito que tiver mesmo. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, aquelas coisas todas. Quem puder fortalecer financeiramente, esse jogo merece? Não, mas o canal merece. Então tá aqui a nossa chave Pix, pix.papofiel@gmail.com, qualquer valor aí. E tem a chave Pix por... Chave Pix não, tem o coraçãozinho aí do Valeu, que pode fortalecer a gente. O Dorival Júnior, eu acho que ele fala assim, não, eu acho que estrear bem num qualquer time aí traz energia negativa. Vamos tentar na maior das adrenalinas possíveis. Eu entendi a proposta, que era o seguinte: os caras tão cansadinhos. Ai, o elenco principal tá cansadinho, tá, nossa, ele tá tudo, ai, sabe? Aí não tinha o que fazer, aí você tinha que pegar e colocar essas carniças em campo mesmo aí, tá? E a gente pode dividir o jogo hoje defensivamente e ofensivamente, não em primeiro e segundo tempo como eu normalmente faço, mas em dois setores diferentes. A gente vai tentar desenrolar, porque eu achei que defensivamente o Corinthians fez uma partida bem justa e ofensivamente foi bem tenebrosa. Mas aí o Dorival tentou fazer isso, né? Segurar um pouco o nível de intensidade dos atletas. Não entra na minha cabeça por que Igor Coronado sequer pisou em campo, um cara que é um meia de criação. Também não entra na minha cabeça que uma competição tão importante quanto a Copa do Brasil a gente vai jogar com um time reserva. Eu acho que o Dorival acabou desprezando, né, menosprezando o time do Novo Horizontino, que no final das contas mostrou que pode menosprezar mesmo, né? Que time ruim, meu Deus do céu. O ano passado eu acompanhei vários jogos do Novo Horizontino, né, os melhores momentos e tal, tava acompanhando na Série B, no Campeonato Paulista também. Aí eu gostava de ver o Novo Horizontino jogando, é um time que explorava bastante as pontas, mas na época com o Eduardo Batista como treinador, né? O Humberto Loser, não é à toa que o sobrenome é Loser, né? Meu Deus do céu, que tristeza que é o time Novo Horizontino ali. E aí fica aquela, né? O Corinthians nem jogava bem, teve uma hora que a primeira dama falou, cara, e o pior é que nem o Novo Horizontino tá jogando bem, pra pelo menos fazer com que a gente assista o mínimo de futebol. E aí tá a resposta, por isso que eu não assisto futebol europeu. Imagina, eu assisto um Real Madrid, Borussia Dortmund, eu assisto um Barcelona e Chambaguinha da Alemanha, e aí depois eu vou assistir esse jogo aí, sangra meus olhos, né? E aí o Dorival foi nessa linha pra poder focar ali no Internacional, né? O resultado de hoje foi muito bom, porque se a gente empatasse já seria um bom resultado. Trazer simplesmente um resultado normal pra você fazer dentro de casa contra o Novo Horizontino, que é um time limitado, já seria bom. A vitória é maravilhosa. Agora é só o Corinthians não pipocar. Se o Corinthians não pipocar na volta, tá tudo em paz ali, basta, joga com o regulamento debaixo do braço, se tem que jogar com força máxima na partida de volta pra não entregar de bandeja aí uma competição que é importante como a Copa do Brasil, certo? E aí não entra na minha cabeça, eu até mudei de assunto, né? Não entra na minha cabeça como é que o Igor Coronado não foi opção nesse jogo, nem pro segundo tempo, bizarro mesmo. E aí colocou o Breno Bidon na parte de criação. Eu vi que começaram a me marcar lá no X,
aquele esgoto de rede social lá, falando assim, pô, Adal, você falou que o Breno Bidon era um cara de criação. Eu nunca falei isso aqui no canal. Eu falo que o Breno Bidon não é volante, ele não é segundo volante, ele sempre foi um meia de articulação, um meia que compõe o meio campo e um meia que consegue fazer uma dobradinha com um meia de criação, é diferente. Ele finaliza bem de média distância, só que hoje foi uma partida horrível como meia de criação, e na parte de contenção ali, pelo menos o Charles, o Alex Santana e o Maicon conseguiram desempenhar bem a função, ou dentro do possível. Pra mim foi uma partida muito ruim do Angileri. Teve alguns bons momentos, mas se a gente for colocar numa balança todas as falhas que o Angileri teve na partida, foi muito ruim mesmo. Estreia mal aí com o Dorival Júnior. Teve pelo menos umas 2 bolas que ele entregou assim, contra-ataque, monstro pros caras, que se pega um time mais qualificado, a gente viu contra o Flamengo, né? Se pega um time um pouquinho mais qualificado ali, é pipoco. E errando alguns passes, teve uma invertida que ele deu, que gerou contra-ataque pro cara, que foi no pé do cara, tá meio perdido, assim, me parecia que ele tava desconcentrado na partida de hoje. Na hora que eu vi a escalação, até brinquei no nosso pré-jogo aqui que eu só aceito o Yuri Alberto não tá nesse jogo aí, se o Yuri Alberto tivesse uma caganeira, sabe, que o cocô tava vindo em água, sabe, que o trocinho tava saindo esguichando, assim, porque é bizarro, né, mano? O Yuri Alberto não é um cavalão, não é um animal, um cara que corre pra caramba, um cara que aguenta porrada e tal, ser poupado, tem 20 e poucos anos também, nossa, essa geração aí, mas 1-0 pra gente no final das contas, como eu falei, um resultadaço, jogo jogado, uma tristeza absoluta. Quanto tempo tá dando? Se eu já fui metade, pelo menos? 7? Ixi, vai bater 10 minutos tranquilo. Vocês têm sorte que eu sou extremamente prolixo aqui, então eu falo. Ah, tem mais uma coisa antes das notas, né? Mais uma vez, vamos falar o de sempre, primeira dama. Sinalizadores no estádio, beleza? Eu já desenrolei muito aqui no canal sobre isso aí, o sinalizador em protesto contra o ingresso e tal. Eu vou repetir o que eu já falei de maneira resumida. Não vai solucionar porra nenhuma, beleza? É simples assim, não vai. Aí pode atrapalhar o time em campo, pode ajudar, pode atrapalhar o futebol, qualquer coisa assim, não vai ajudar. A única coisa que faria com que os ingressos, os valores dos ingressos fossem mais baixos é você não consumir o ingresso no valor alto, porque é lei da oferta e demanda, conceito básico de economia, básico do básico, assim, na primeira aula, no primeiro ciclo na faculdade de economia, você já sabe. Se você der um Googlezinho, você vai ver aí que o cartola que estipula os valores dos ingressos, ele coloca lá R$500 do ingresso, vê você lá reclamando e pagou o ingresso, ele vai estar dando risada na tua cara. Então não vai adiantar, como já faz anos que tá sendo o mesmo tipo de protesto. Aí eu não sei se o protesto é realmente para baixar os ingressos, ou se é para fazer graça e tal, mas de qualquer forma, mais uma vez ali parou o jogo e sabe, o jogo já tava assim, já tava ruim de ver. Aí esfria os caras, eu falei, meu Deus, ainda tem mais 10 minutos aí dessa tortura aí, mas enfim, teve um pós-jogo aqui, eu acho que no ano passado, ou no ano retrasado, acho que foi no ano retrasado, que eu peguei e desenrolei bastante, falei uns 10 minutos sobre isso aí, expliquei com paciência por que não iria funcionar, e que no jogo seguinte contra o mesmo time, se eu não tô muito enganado, eu acho que era o Ceará, eu acho que foi cobrado R$180 o ingresso, aí eu falei, o jogo seguinte vai estar mais caro, vai estar 250 e tal, quanto que tava no outro jogo? R$300 o ingresso, é porque os caras fazem isso mesmo, e enquanto vocês estiverem pagando, infelizmente, vão continuar explorando vocês aí, certo? Lei da oferta e demanda bem básica. Olha as anotações que eu fiz. Normalmente eu faço várias coisinhas assim pra poder trocar ideia. Basicamente, do jogo, não teve nada assim, ó. Teve, chapéu no Kaká no começo do jogo. Achei que o Kaká fez uma partida mediana, né? Tinha até esquecido disso aqui. Bidon começa mal, passa direto pra fora. Sabe, não teve nada. Angileri mal, perdendo a bola, errando passe, forçando bola longa, tomando bola nas costas. Charles bem até os 30, tá vendo? Não tem essa coisa ruim. Charles bem até os 30. Finalização do Alex Santana. Não teve muita coisa não, pra falar a verdade. Vamos dar as notas pra esses jogadorzinhos que a gente gosta tanto aqui, tá? Então, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Agora vai dar 10, hein, primeiro. Enrolei bastante. Tem uma coisa que eu tô fazendo aqui, é enrolar, encher linguiça. Vai. Hugo Souza, nota 7, partida muito boa do Hugo Souza. Por que muito boa? Porque nas vezes que ele foi exigido, inclusive na hora que tava 0-0 ainda, ele estava presente lá no gol, voltando a ser o Hugo Souza aí, que no jogo contra o Flamengo não foi tão bem, mas nessa partida voltou bem aí pra representar no jogo que a gente ia precisar dele. Sabe o que eu acho? Na verdade, a hora que saiu a escalação e aquele monte de carniça junto, eu pensei, cara, o Dorival, ele quer ver se ele pode realmente confiar no Hugo. Então ele colocou o pior time possível em campo pra o Hugo trabalhar mais, e agora sim ele sabe que pode confiar no Hugo Souza. Então, Hugo Souza nota 7.
vamos falar de novo, acho que uma partida sim, uma partida não, né? Então foi antes da partida contra o Flamengo, não lembro qual que foi. Foi da Sul-Americana contra o Racing. Contra o Racing. O Mateuzinho fez uma boa partida, que eu vim aqui e destaquei. E hoje, defensivamente, o Mateuzinho fez uma partida muito interessante, inclusive participando da jogada do gol ofensivamente, mas no geral, defensivamente, o Mateuzinho foi bem. Aí as más línguas vão falar que é contra o Racing e Novo Horizontino. Mas beleza, é os times que a gente tá tendo pra avaliar aí e beleza. A partida de hoje, de maneira individual, o Mateuzinho foi bem, nota 7 também. 7 para o Hugo, 7 para o Mateuzinho, principalmente na parte defensiva. André Ramalho, achei uma partida justa, nada demais nada para o céu, nada para o inferno, nota 5. Kaká deu umas rameladas boas, tomou chapéu, tomou bola nas costas, deu umas escorregadas algumas vezes, tô dando uma nota 4 aqui, porque não tomou gol, beleza? Se tivesse tomado gol aí, seria até menos. Angileri, nota 2,5. Esse 2,5 aqui é porque eu gosto do Angileri, porque senão não ia aparecer esse 2,5 aqui não. Achei uma partida bem fraca do Angileri. Maicon, nota 4. Aí você fala, nossa, mas que nota ruim para o Maicon. Se tratando do Maicon, que normalmente entra Maicon, nota 4. Nossa, é o teto, é o sol, o céu é o limite para o Maicon, que fez uma partida ok, tava jogando de primeiro volante, buscando a bola, sabe? Aí ele pega a bola e tem uma... A jogada dele é assim, ele pega a bola, toca de novo pro cara que deu a bola pra ele. Ele pega a bola, aí toca a bola pro cara que tá do lado dele. Pega a bola, não, sabe? A jogada não evolui, dá desespero. Nota 4 pro Maicon, hein? Alex Santana, nota 5,5. Achei uma partida defensivamente interessante do Alex Santana. Ofensivamente ele tava tentando apoiar ali, mas pouco o Corinthians criou. Charles, do meio campo do Corinthians. Eu nunca imaginei que ia falar essa frase aqui. É até um crime eu falar isso, é perigoso o canal ser derrubado, beleza? Mas YouTube, realmente o Charles foi o melhor meio campista do Corinthians na partida de hoje. Palmas. Realmente, olha. E defensivamente também, porque a primeira dama teve uma hora que ela ficou puta. Ela falou assim, ó. Pô, o Charles pega a bola, toca pra trás toda hora. Eu falei, isso aqui é o quê do Charles exatamente? Porque só o fato do Charles não tá fazendo cagada e defensivamente tá entregando, tá marcando, tá dando carrinho, tá, sabe, compactando linha, já tá ótimo. É papo da gente pegar e tatuar a cara do Charles nas nossas costas, mano. E aí, ofensivamente, eu não espero nada, não. A primeira dama tá exigente. Ela falou assim, nossa, não é possível, ele pega a bola toda hora, toca pra trás. Toda hora toca pra trás, tá bom demais. O quem não pode pegar a bola toda hora e tocar pra trás é o Thales Mágico, que a gente vai chegar nele, que mais uma vez é o falso driblador. É inacreditável o quanto que o Thales Magno é inútil. Teve a partida toda agora. Cadê os defensores do Thales Magno? O que será? Por que será que o jogador tem fã-clube, né? Nossa, dá preguiça. Charles, nota 6. Partida justa do Charles aí no meio-campo. Como eu falei, o melhor meio-campista nosso na partida de hoje. Pô, mas só 6? Olha o tanto que você elogiou. É o Charles. Então isso aí pra ele é como eu falo, é o céu, é o limite. Ele tá nas estrelas. Bidon, nota 1. Que partida tenebrosa do Bidon. Já desenrolei aqui. Errou pra quase tudo que tentou. Teve uma finalização em cima do goleiro. Eu acho que só. Nossa, muito pouco ali do Bidon. Sofreu algumas faltas, ok, mas errou a maior parte do tempo. Passes, compactação de linha, aproximação, invertida, a jogada matava contra-ataque, tava jogando perdido, pra mim tava fora de órbita do jogo, nota 1 para o Breno Bidon, e o Breno Bidon hoje pra mim foi o pior jogador da partida. Cadê a galera que é hater do Bidon? Agora vai virar meu fã agora, né? Então, o Bidon nota 1 aí. E Thales, aqui você vai ver que, nossa, acabei de dar uma cornetada no Thales e a nota dele tá alta. Nota do Thales foi 5, por quê? Porque ele deu assistência. A gente tem que considerar aquilo lá uma assistência, né? O Mateuzinho toca em profundidade, ele atravessa, achei que tava impedido na hora que ele ataca a linha ali, mas na hora do replay deu pra ver que tava na mesma linha. Ele cruza aquele bololô lá, o Hector Hernandes acaba fazendo gol. Então nota 5 para o Thales. E como eu sigo quase sempre, não é uma regra, né? De vez em quando eu faço diferente, mas normalmente eu faço isso. O cara que faz o gol, que é fundamental a partida, eu dou o melhor jogador da partida. Nota 7 pro Hector Hernandes. Mesma nota do Mateuzinho, que eu achei que foi importante também. Mesma nota do Hugo, mas o melhor da partida vai para o Hector. Dos caras que entraram, Yuri Alberto entrou com muita vontade, correndo, meu Deus. Teve uma hora lá que ele deu um sorriso pro zagueiro, passou a mão na perna do zagueiro. Nota 3 pro Yuri Alberto, tá ótimo. Martins, eu coloquei um ponto de interrogação, nem vi o Martins em campo. Ranielli, nota 2,5, entrou, tomou cartão amarelo. Carrijo, também coloquei um ponto de interrogação, não vi nem encostando o pé na bola. E o Rian, nota 2. Me pareceu que na hora que entrou não tava certo sabe, porque ele entrou pra compactar uma segunda linha, né? Ele tava meio perdido ali, os caras estavam tocando com mais liberdade naquele momento, né?
Então, assim, o Corinthians, ofensivamente, nada. Se eu fosse pegar todas essas notas e falar assim, agora o Corinthians criando, se impondo na partida contra o Novo Horizontino, aí a gente teria que baixar a nota de todo mundo. Se a gente for pensar e desconsiderar toda a parte ofensiva, pensar só na defensiva, talvez aumentar um pouquinho aí pra cada um. Mas a minha opinião pouco importa aqui neste canal. A sua opinião acaba vindo muito mais importante. Você ia falar uma coisa, madame? Qual a sua nota pro Dorival? Primeira nota do Dorival. Cara, assim, ó, Dorival, é difícil a nota pro Dorival agora, porque ela perguntou, não sei se deu pra pegar no microfone qual que é a nota que eu daria pro Dorival, né? Mas não dá pra pensar nesse momento, porque ele ainda não treinou nada, então ele meio que desconhece tudo. Pra mim, eu vou dar uma nota 5 aí, só pra ficar em cima do muro. Eu sempre espero ali uns 10 partidas aí pra começar a avaliar o treinador, né? E aí, mas a minha opinião pouco importa, né? Você pode comentar aqui embaixo. Deu sorte, Dorival, hein? Nossa, deu sorte, porque a estratégia deu certo. Começou o nosso estrategista aí. E comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Eu consegui fazer os 10 minutos, consegui, primeira dama? 15? Cara, olha, sério, mereço muito um superchat. Superchat não, valeu. Valeu, manda um valeu aí de 15 reais. Tem que ser um valeu de 15 reais. R$1 para cada minuto desta marebolência que eu tive aqui com vocês, certo? Muito obrigado, até a próxima. Vai, Corinthians. Já seguiu as outras redes sociais do Papel? Você fica aí moscando? Porra, cara, não mosca não, tá? É nóis, tamo junto, é nóis, é nóis.